Aleluia. Eu quero também dar as boas-vindas aqui nossos visitantes, aleluia. Sejam bem-vindos e também, com muita alegria e resposta de oração, a Neir quer dar as boas-vindas. Hoje é o primeiro dia dela que é oficialmente membro da videira de Itaúna, aleluia. Dá uma salva de palmas, aleluia. Glória a Deus, aleluia. É com muita alegria nós te recebemos. Ela já fez a sua mudança para cá, já mora aqui, né? Vai estar em uma célula muito em breve, vai estar liderando a célula também, muito em breve, porque já é uma líder muito frutífera. Toda a sua família, né, é bem-vinda, abençoada, aqui o Lucas, a Isabel, a senhora também é muito bem-vinda, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Essa palavra está sendo gravada, na verdade, ao vivo, né, pelo YouTube, pelo Facebook, perdão, e amanhã estará no YouTube. Aos pouquinhos nós estamos melhorando aqui algumas coisas, iluminação, áudio, agora o áudio já está bom. Aos pouquinhos nós vamos melhorando dia após dia, de glória em glória, amém? Como o Franciano disse, já fiz o orçamento para tampar essas janelas, que é um dos meus alvos, melhorar aqui um pouco a estética aqui. Já fiz o orçamento do carpete novo, já fiz o orçamento da placa lá fora, né, da pintura do prédio, aleluia. Isso é fé. Toda vez que você está orando por algo, você precisa de pelo menos saber quanto custa. Mas é o Senhor que vai fazer, mas tem que saber quanto custa para poder orar específico, amém? Então faça tudo, faça como se tudo dependesse de você e ore como se tudo dependesse de Deus, amém? Algo muito poderoso sobre a fé, é que a fé é a convicção daquilo que você crê, né? Daquilo que você está esperando, é a certeza daquilo que você espera. Então você vai criando isso no seu coração, através da oração, da meditação, da confissão, e essa verdade, seja qualquer coisa ou for, vai se tornando realidade dentro de você. É como uma mulher grávida. A criança está ali, está crescendo, dia após dia, está sendo aperfeiçoado, os seus membros estão sendo formados de uma maneira perfeita. Ela tem convicção que ele está lá dentro, que ele é vivo, mas ainda não vê, não é verdade? Não toca, mas ele sente. A fé é assim, nós sentimos essa paz, a convicção, nós sabemos que existe, nós já temos, amém? E é uma realidade, e muito em breve você vai ver, vai ser palpável, você vai conseguir, né, sentir, tocar, tudo isso, tudo aquilo que você tem orado. Portanto, projete o seu sonho, os seus alvos em Deus, crie imagens claras no seu coração, que isso vai se tornar uma realidade, aleluia. Glória a Deus, amém, amém. Hoje estava meditando esses dias sobre uma palavra, talvez você já até ouviu através dos nossos pastores, mas não custa nada lembrar os irmãos, aleluia. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43. Esses dias, como o Franciano estava falando aqui sobre a oferta, e o Ademar tem me ajudado aqui, nós melhoramos, vocês vão conseguir perceber, a nossa projeção melhorou um pouco, aleluia. Então ele veio cá com a sua mão de obra, nós compramos os materiais, ele veio cá, né, pintou aqui, nós ajustamos certinho o tamanho, estava torto, estava meio amarelado, e aí nós pintamos e melhorou um pouco mais. Vai ficar melhor ainda dia após dia, aleluia, amém? Então fez a sua oferta, né, com a sua mão de obra, e nós aceitamos. Se o Senhor aceita, nós com certeza também aceitamos toda a oferta de mão de obra, aleluia. Amém? João capítulo 1, versículo 43, diz assim: no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro.
Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu Filipe: vem e vê. Vamos orar. Pai Santo, obrigado pela Tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Tua palavra, Senhor, é semente. Semeia ela no nosso coração, para que dê fruto 30, 60 e a 100 por um. Pai Santo, te damos graças, ó Deus, que o Senhor venha falar conosco nessa noite, que venhamos sair aqui hoje cheio de vida, cheio de alegria, transbordando no Senhor. Repreendemos tudo aquilo que vem para roubar a Tua palavra, ó Deus, e nós vamos ser transformados, libertos, cheios, renovados, saímos daqui avivados, sairemos daqui, Senhor, Pai, cheio de expectativa, de unção e de clareza, em nome de Jesus, amém? O título dessa palavra é Tirando os Rótulos. Eu quero compartilhar aqui pelo menos 3 pontos com os irmãos, porque rótulo é algo que não se coloca em pessoas, mas sim em embalagens. Quem já teve dificuldade de tirar rótulos aqui? Levanta a sua mão. Eu já tive. E é terrível quando você vai presentear alguém e tem que tirar aquela etiqueta de preço. Não é verdade? Porque não é ético você dar presente com preço. Você tira e sempre fica aquela marca. Principalmente, né, as mulheres querem tirar. Eu lembro isso muito tempo atrás. Eu era pequeno e às vezes nós usávamos a embalagem de massa de tomate, de requeijão, como copo. Diga misericórdia. Mas quem nunca fez isso, atira a primeira pedra. E aí era difícil, porque sempre ficava aquela marca. Parece que os rótulos foram feitos para não serem removidos. Ou às vezes você vai tirar um rótulo para alguma coisa, para usar para alguma outra coisa, a não ser copo. E parece que o negócio é difícil demais de sair, não é verdade? Isso é uma dificuldade. No final aqui eu vou dar uma dica, uma receita como tirar. Vou aplicar isso na palavra, aleluia. Amém? Glória a Deus. Mas rótulos não são feitos para colocar em pessoas, mas sim em produtos. E isso é algo que tem manchado a igreja do Senhor. Isso é algo que tem interrompido comunhão, tem interrompido o mover de Deus. Porque o Senhor escolheu usar a mim e a você de uma maneira igual. Não é porque eu estou aqui à frente que o Senhor só usa, pelo contrário, o Senhor usa muito mais os irmãos. E olha, o culto para nós é como se fosse, sabe, o jogo tem o primeiro tempo e o segundo tempo, e aí tem um intervalo. Nesse intervalo ajustamos de como vai ser o segundo tempo. É no intervalo que temos aquela comunhão, que ajustamos, que recebemos feedback, que recebemos. E tem um treinamento também que acontece nas células, que acontece através da escola de ministérios. Mas a nossa vida como igreja deve ser dia a dia, porque nós estamos aqui apenas um dia na semana. Nós estamos na célula, mas 1 dia, 2 dias nós encontramos semanalmente. Talvez o discipulado 3 dias, mas nós vivemos dia após dia. Não somente 1h30 de culto, mas nós vivemos 24 horas por dia. Devemos viver como igreja, uns aos outros. Percebe que a ênfase está lá fora? A ênfase está na nossa vida, no dia a dia. E quando algo exterior está comprometido, vai afetar o nosso relacionamento aqui. E muitas vezes temos a tendência de sermos muito tradicionais. Me entenda, quando eu falo isso, é no sentido de ficarmos presos a muitos paradigmas, de ficarmos presos a respeitos humanos. E às vezes perdemos a oportunidade de orarmos uns pelos outros. E o Senhor muitas vezes fala com você: vai lá e ora pelo irmão tal, vai lá e ministra a cura sobre ele, vai lá e declara uma palavra de bênção. E você fica se resguardando com respeitos humanos. Mas fulano,
Ah, mas porque ciclano é assim, fulano é assado. E aí fica cheios de imagens erradas a respeito do irmão que está do nosso lado. E pasmem, Deus vai falar com você, principalmente com aquele que está do seu lado. Deus tem algo poderoso para a sua vida, mas será o irmão que está atrás de você, que está à sua frente, o seu lado direito, o seu lado esquerdo. Eles serão usados por Deus para revelar algo da parte de Deus sobre você, para ministrar vida sobre você. E se nós temos dificuldade de relacionarmos uns com os outros, nós perdemos o melhor de Deus. Como estou compreendendo? Muitas vezes porque nós colocamos rótulos de uma maneira talvez indesejada, de uma maneira intencional. Nós rotulamos pessoas por algo que ela cometeu de uma forma esporádica, algo que ela cometeu talvez uma vez ou outra, ou algo que aconteceu há 10 anos atrás. Até hoje essa pessoa ela é marcada, ela é mencionada, ela é vista pelos rótulos que nós a colocamos. E nós devemos mudar a nossa percepção de uns dos outros, porque aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo continua sendo novo para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós estamos sendo transformados dia após dia, estamos sendo aperfeiçoados, e as pessoas mudam. Aleluia, diga glória a Deus. As pessoas, elas são transformadas, porque o poder de Deus opera em nós. Amém? Vivemos uma sociedade de rótulos, onde as pessoas, elas rotulam você sem a te conhecerem. Talvez você chegue num lugar e ela já olha, esse fulano, metido, né? Metida ela. Fulano, jovem abusado. Pessoas sem graça, mas não te conhece. Como diz minha mãe, não comeu meio quilo de sal com você. Não caminhou junto, ou talvez até caminhou, mas ficou preso, arraigados na mente, sofismas, coisas do passado sobre uma pessoa. Ah, fulano é assim. Fulano é inconstante. Ah, não, aquele irmão é difícil demais. Nós devemos mudar nosso pensamento acerca de uns dos outros, senão nós não receberemos de maneira completa de Deus. Você entra num ambiente e alguém já o vê com um olhar de preconceito. Ou seja, gratuitamente não vai com a sua cara. Percebe quando você entra num lugar e as pessoas te olham de uma maneira diferente? Isso é terrível. Isso é algo muito ruim, atrapalha a comunhão, atrapalha o nosso relacionamento. Primeiro ponto que eu quero compartilhar com você nessa noite: rejeite os rótulos que foram colocados sobre você. O ministério de Jesus, logo no começo, nós vemos, era o tempo da chamada dos discípulos. A Bíblia não menciona se alguém o recusou, mas menciona todos aqueles que foram chamados e aceitaram a convocação do Senhor de serem discípulos. Aleluia! Nós vemos Jesus chegando a cada um deles. E a Bíblia ela mostra de uma maneira clara como que foi a reação daqueles discípulos quando foram chamados. Um estava pescando com seu pai. A Bíblia fala que imediatamente ele deixou as redes e o seu barco e logo o seguiu. Eu fico pensando como que isso é extraordinário. Eles deixaram o sustento deles, deixaram a sua família. Nunca tinha visto Jesus antes, mas tinha ouvido falar do Messias que viria, das qual os profetas tinham mencionado. Moisés, né, tinha falado, como nós vemos aqui. E eles imediatamente seguiram Jesus, e um começou a chamar o outro. E eu acho incrível a disposição dele de servirem, de seguirem o Mestre. Discípulos são assim, eles são dispostos, eles têm disposição para estar na vida da igreja. Eles têm disposição para estar numa célula. A Bíblia fala: aonde eu estiver, estejais vós também. Seja o meu discípulo. São pessoas constantes, são pessoas fervorosas, são pessoas intensas. Aleluia.
E nós vemos no fim do primeiro capítulo, Filipe, que após atender o chamado de Jesus, ele procura seu irmão Natanael. E ao encontrar Filipe, né, ele declara de uma alma alegre, ele bate na porta, nós vemos, né, talvez ele chama lá seu irmão, né, ele vai ao encontro e diz: nós encontramos o Messias, a mesma pessoa da qual Moisés tinha falado, a mesma pessoa da qual os profetas declaravam. Nós encontramos ele, encontramos, né, o Senhor. Talvez o coração dele bateu mais forte quando ele ouvia falar que encontrou o Messias, da qual ele estava esperando. Mas de repente, Filipe declara uma palavra que o coração de Natanael talvez endureceu, perdeu a fé, a esperança, que ele diz: o Nazareno. Essa palavra, após uma declaração de vida, foi o suficiente para fechar o coração de Natanael, por causa de um rótulo que tinha colocado sobre um povo. Aí se diz: ele é Nazareno, o Nazareno. E imediatamente ele diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Espera aí, mas era Jesus da qual os profetas tinham falado, era o Messias. Será que essas declarações tão poderosas foram invalidadas através de um lugar da qual ele veio? Será que isso anula o fato de quem Jesus é, a sua origem natural, na onde ele, né, viveu ali muitos anos? Ele viu, ele diz: será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Percebe que a sua motivação foi lá embaixo. E às vezes ficamos muito olhando o estereótipo, ficamos olhando a aparência do outro, tentamos criar uma imagem e querer que as pessoas sejam do jeito que nós queremos que seja. Queremos olhar um líder, alguém, talvez até mesmo um cônjuge, queremos o transformar da maneira que nós gostaríamos. Mas graças a Deus que cada um de nós somos singular, aleluia. Nós somos únicos, e isso que nos torna precioso. Tudo aquilo que é raro, porque é difícil encontrar e é único. Quanto mais algo é único, mais raro e caro ele é, aleluia. Percebe o rótulo que havia sobre uma cidade? Nós devemos rejeitar os rótulos que o diabo coloca sobre nós. O diabo, ele é mestre em rotular pessoas pelo primeiro ato que ela fez. Alguém talvez bebeu de uma maneira e se embriagou. É errado? É sim. Embriagar é pecado? É pecado embriagar. E aí logo o diabo vem e fala: olha, lá vai aí, né, um alcoólatra. E convence a pessoa de que ela é um alcoólatra. Alguém caiu em pecado, o adúltero. Você não é aquilo que você cometeu de uma maneira esporádica e por acidente. A sua identidade não está baseada naquilo que você faz, mas naquilo que Cristo fez em você, aquilo que Ele te deu. Ele te fez justo e filho de Deus, nova criatura, uma nova identidade. A palavra de Deus afirma que nós somos tal qual Ele é. Aquele que uniu-se com o Senhor se tornou um só espírito com Ele. E o diabo, ele quer convencer pessoas que elas são aquilo que elas cometem. Você não é aquilo que você fez por acidente. Talvez você traz em sua vida rótulos colocados quando no passado. O diabo sempre fica martelando algo que você fez no passado. E ele quer te convencer que você não mudou, mas você é nova criatura. Aleluia. Você é filho de Deus. Você precisa de rejeitar esses rótulos hoje. Sabe, tudo isso querem colocar limite sobre você. A maneira da qual você se enxerga através da introspecção. As setas que o diabo coloca sobre a sua mente. Aquilo que as pessoas pensam sobre você. O que você mesmo pensa ao seu respeito. Tudo isso quer te limitar. Deus não colocou limite sobre você. Por que você então respeita esses limites terrenos? Coisas que te paralisam.
Muitas pessoas ficam frustradas, não crescem, não avançam, não lideram, não recebem o melhor da parte de Deus, não vivem uma vida abundante, de fervor, de alegria, porque elas estão bloqueadas, elas estão travadas o tempo inteiro, sempre pensando no que o outro vai pensar, sempre dependendo de uma opinião alheia, sempre querendo a aprovação de alguém para fazer algo, ou tem receio do que as pessoas vão falar ou vão pensar para aquilo que elas estão fazendo. Percebe que tudo isso te bloqueia, te paralisa? Você é livre. Tudo aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração, o faça. Tudo aquilo que o Senhor te impulsionar, não importa o que as pessoas vão pensar de você, faça. Seja espontâneo, seja você mesmo. Aleluia. O Senhor nos ama da forma que nós somos. Por que então nós ficamos tentando mudar-nos de maneira exteriormente, de uma maneira forçada, para agradar outra pessoa, para agradar a outrem? Não devemos fazer isso. As outras pessoas o tempo inteiro elas querem nos rotular. Desde criança sempre ouvimos aqueles apelidos, já viu? Talvez alguém faz alguma coisa, é assim. E aí coloca o apelido de uma pessoa e a pessoa cresce, e você vai saber por que as pessoas chamam ele assim. É porque é desde criança. Desde criança. Percebe que, querendo ou não, é um rótulo que te colocou por algo que você fez, você carreguei a sua vida inteira. Ou algo que você... Um dia o irmão chegou atrasado. Ele talvez chegou 2 vezes atrasado, está passando por um momento difícil. Uma mudança que ele não está conseguindo adaptar ainda. E aí logo alguém rotula, não conta com ele, porque ele sempre chega atrasado, ele não é pontual. Mas, olha, não devemos rotular. Uma coisa é feedback. Feedback você ouve, avalia e muda. Mas rótulos não servem para nada. Talvez alguém deixou de pagar uma conta, e aí logo rotula, é caloteiro. Vende para ele não. Ele compra e não paga. Mas foi só um momento, foi só um deslize, foi só um momento difícil que ele passou financeiramente, que não conseguiu honrar com seus compromissos, mas ele não é assim. Aleluia. Amém. E percebe que isso vai acontecendo. Alguém foi na casa de outra pessoa e encontrou talvez uma bagunça, foi um momento inesperado, e agora essa imagem fica naquela pessoa: fulano é desorganizado. Mas é sempre a casa dele está limpinha. Mas ele foi no único dia que estava bagunçado, não foi mais, e agora o fulano é desorganizado, bagunceiro, não é caprichoso, né? Não é higiênico. Mas está convivendo com ele dia após dia? Tem percebido a mudança? Tem visto o crescimento? Sabe, devemos declarar palavras de vida, porque isso, querendo ou não, de uma maneira inconsciente, isso atrapalha o relacionamento, atrapalha a comunhão uns dos outros. Às vezes a dificuldade de orar um pelo outro, muitas vezes é por conta disso. Fulano é assim, fulano é inconstante, mas está crescendo em Deus, o Senhor está transformando essa pessoa, está tendo uma experiência dia após dia. Não devemos rotular as pessoas. Eu prefiro viver enganado, eu prefiro ser enganado do que viver desconfiado. Eu carrego isso comigo. Eu prefiro ser enganado do que viver desconfiado. Mas você vai ser frustrado, não tem problema. Porque a sensação de viver desconfiado o tempo todo é muito pior. A carga, o peso que eu carrego sobre mim de ficar desconfiando da pessoa é muito pior. Mas quem desconfia, ele não é pego de surpresa, mas vive uma vida terrível. Percebe? Então devemos viver assim, olhando sempre o melhor do outro. Aquela placa, né, que deve vir todo mundo: estou em obras, estou sendo transformado. Aleluia. Percebe? E muitas vezes nós mesmos colocamos rótulos sobre nós. É quando você declara palavras negativas sobre si mesmo. Eu sou fraco, eu não consigo entender essas coisas, é muito difícil. Eu sou assim mesmo, cabeça dura, cabeça quente. Eu de vez em quando
explodo com as pessoas, eu sou estressado mesmo, é meu temperamento, é meu jeito. Não, não é o seu jeito. Você é filho de Deus. Você produz dons do Espírito. E dons do Espírito é paz, alegria. Aleluia. Os dons do Espírito é bondade, benignidade, fé, temperança, domínio próprio. Você recebeu um novo DNA. Você é nova criatura. Eu sei que Deus não vai mudar a sua essência como não mudou dos apóstolos. Pedro continuava sendo aquele jeito dele para frente, era o primeiro a perguntar, era o primeiro a falar, mas nós vemos a transformação, e isso cooperou para o bem dele. Nós vemos o fato de ter a sua personalidade não anulou o mover de Deus sobre a vida dele, pelo contrário, ele era aquele que falava, era aquele que ia para frente, aquele que ia para cima, aquele que perguntava, aquele que aprendia. Era o jeito dele. Outra coisa que nós devemos aprender a conviver com a pessoa da maneira que ela é. Às vezes oramos tanto, Senhor, muda meu marido, muda minha esposa, muda os meus filhos, mas às vezes quem será que precisa de mudança? Às vezes somos nós mesmos que devemos ter mudança, de entender que o outro é assim. É claro, tem mudanças que devem ser mudadas mesmo. Tem coisas que precisam ser mudadas. Tem coisas que atrapalham, que não é bíblico. Mas em questão de temperamento, nós devemos aprender a conviver e amar e a entender, não como um rótulo, mas essa pessoa, ela está sendo transformada dia após dia. É o jeito dela. E eu amo a si mesmo. Aleluia. Percebe? Isso é muito mais fácil de termos comunhão. Por que eu estou falando isso? Porque isso vai atrapalhando a comunhão dos outros. Ah, fulano é assim, fulano é difícil demais. E sempre o coração fica bloqueado para o outro. E a obra de Deus é assim, como um quebra-cabeça. Eles precisam daquela parte lá para completar uma imagem. Ninguém sozinho manifesta a imagem de Deus. Mas quando estamos unânimes, com o coração unido, com o mesmo propósito, o mesmo pensamento, e aí com cada pecinha do quebra-cabeça juntam, formam uma imagem completa. Essa é a imagem de Deus, essa é a imagem do Senhor. Mas precisa de ter harmonia, precisa de ter relacionamento, tem que ter a facilidade de se reunir dia após dia. Eu quero falar de um homem que teve muitos rótulos. E geralmente são esses que são mais usados pelo Senhor, aqueles que as pessoas rotulam, porque aí a glória de Deus é manifesta. Davi era um deles. Percebe que Davi era um homem cheio de rótulos. Nem foi convidado para a reunião com Samuel. Estava lá seus irmãos, grande, forte, né? Viril, os homens de guerra, soldados. Mas Davi, ruivo, pequeno, franzino, nem sequer foi chamado para a reunião para ungir um novo rei. Eles tinham convicção que não era Davi. Percebe? Porque era rotulado. Com certeza não vai ser Davi. Pequeno, não tem poste, não tem postura de soldado, não tem um tamanho, não tem talvez uma fala, não tem uma boa oratória, não é uma pessoa, né, presente, que tem uma presença. Já descartaram por causa dos rótulos. Estava lá cuidando, ou seja, das poucas ovelhas, mas um rótulo de um serviço comum, de uma pessoa comum. Para os irmãos era desprezível, mas foi ungido a rei de Israel, e a sua descendência veio o Messias. Chamavam Jesus de filho de Davi. Aleluia. Percebe? Davi era muito novo, um rótulo. Era muito fraco, era inexperiente, era um menino. Eram rótulos que eram colocados sobre ele. E foram vários, colocando a situação de inferioridade. Quantas pessoas têm complexo de inferioridade porque elas querem ser igual a outra pessoa? Seja feliz daquilo que o Senhor te deu e aquilo que você é.
Toda vez que você compara alguém, a comparação nunca é de Deus, nunca. Se você compara alguém inferior, você vai ser altivo, vai ter altivez, soberba, vai se colocar melhor. Se você compara alguém muito superior, você vai se sentir inferior. Você vai achar que o seu não tem relevância, que não tem importância, percebe? A comparação nunca é de Deus, nunca te abençoa. Cada um está num nível, cada um caminha de uma forma. O importante é você ser você ser alguém que faz uma obra com abundância, e tudo aquilo que é colocado nas suas mãos, você faz com intrepidez, você faz com todas as suas forças, você faz com excelência, dá o melhor de si, com aquilo que você tem. Percebe? Mesmo assim, em tanto meio de rótulos negativos, pode vir alguma coisa boa de tal lugar, de Itaúna, pode vir alguma coisa boa, né, de Itaunense, pode vir alguma coisa boa de tal cidade, de tal bairro. Era assim que Natanael falou. Pode vir alguma coisa boa daquela família, daquela igrejinha. Percebe quanto isso é terrível, é maligno? Quantas pessoas, elas então não se posicionam como Davi posicionou. Davi, independente do que as pessoas achavam sobre ele, ele viu uma oportunidade. Tinha um interesse, claro. O interesse era de Deus. Casar-se com a filha do rei, ter a livre acesso ao rei, ter isenção de impostos para a sua família, aleluia. Mas ele se posicionou, ele estava lá, ele foi levar comida, queijo para o seu irmão, para os seus irmãos, bem mineiro mesmo, né? Foram levar queijos, e aí logo o seu irmão diz: o que você está fazendo aqui? Vai cuidar das suas poucas ovelhas. Mas ele estava lá, ele diz: qual que é o prêmio? Talvez o rei Saul olhou para ele e diz: mas não é possível que será você. Ele não estava nem aí para aquilo que as pessoas estavam colocando sobre ele. Ele era livre, ele não tinha bloqueios, ele não tinha complexo de inferioridade, ele não tinha receios de enfrentar Golias. Talvez aquele que é rotulado na sua equipe, na sua célula, será aquele que vai matar o gigante Golias. É o menos improvável. É difícil de crer nisso, né? Mas é bíblico. Deus usa esses mesmos. É o menos improvável. Muitos líderes, muitos pastores, muitos irmãos já querem que cheguem pessoas prontas. E oram por pessoas prontas. Que o Senhor traz pessoas aqui cheio de unção, cheio de fervor, que conhece a palavra constante para somar na obra de Deus. Mas Davi mesmo foi aquele que retirou rótulos. Foi rotulado e foi usado para tirar rótulos. No decorrer do seu ministério, tinha 400 rotulados junto com ele. Eram os amargurados de espírito, eram aqueles que estavam endividados, eram aqueles que estavam frustrados, depressivos, que todos desprezaram. Mas Davi se posicionou e teve um tempo de transformação com aqueles soldados, e foram os melhores soldados. Mas espera aí, eram os piores, eram aqueles cheios de rótulos, eram os improváveis, eram os que não serviriam. Mas se tornou o exército de Davi, se tornou homens valentes, homens que ganharam territórios poderosos. Se você se acha alguém rotulado, você será como esses valentes, e serão usados pelo Senhor para marcar gerações. Pode ouvir um aleluia? Mesmo Davi não aceitando os rótulos que colocaram sobre ele, inclusive seu pai, e geralmente são os mais próximos que os rotulam, porque foram os da própria casa que não criam em Jesus, foram os da própria casa que deram ele como louco e queriam interná-lo. Quando ele estava pregando o evangelho e fazendo milagres e sinais, foram os da casa que queriam interná-lo. O Senhor diz muitas vezes que os piores inimigos serão da sua própria família. Não inimigo em carne, mas serão usados, infelizmente, pelo diabo. Olha, devemos entender que às vezes quando
Mesmo quando você não aceitar rótulos, eles vão querer colocar uma armadura sobre você. Fizeram com Davi, tá bom, já que você quer ir, então veste aqui a armadura de Saul. Mas Saul era o mais alto dentre os homens. Davi não precisava de uma armadura, Davi não precisava de um peso, Davi não precisava de ser colocar algo sobre ele. Nós não devemos colocar algo em nós para fazermos a obra de Deus. Não devemos ser tal pessoa, ter tal coisa. Quando eu tiver tal coisa, tal dinheiro, eu vou ser dizimista. Quando eu tiver tal emprego, tal casa, tal posição, eu farei a obra de Deus. Nós fazemos com aquilo que nós temos em nossas mãos. Davi não aceitou as armaduras, ele não podia andar. Armadura significa conceitos, significa alguém que quer vestir você daquilo que eles mesmos querem. Num casamento acontece muito isso. Eu crio algo na minha mente, eu quero que meu marido seja desse jeito. Eu vejo alguém na televisão, o ator de novela trazendo flores todos os dias. Na vida real não é assim. Na vida real não é café na cama todo dia, não é flores todo dia, não é palavras doces o tempo inteiro. Percebe? E aí, porque nós criamos algo na nossa mente, queremos trazer isso na nossa casa. Queremos que nossos filhos sejam igual os filhos de fulano. Eu quero que meu marido seja igual o filho de fulano. Eu quero que a minha esposa seja igual. Misericórdia, isso é terrível, isso é morte. Davi não aceitou vestir uma roupa que só servia em Saul. O que é de Saul é de Saul, o que é de Davi é de Davi. O que é do seu irmão é dele, mas o que o Senhor te deu, você será usado com aquilo que você tem, com a revelação que você tem, da sua maneira, do seu jeito. Você vai ser um grande líder de célula, um grande pastor, uma grande pastora, um grande profeta, profetiza, um grande apóstolo, eu não sei, mas você recebeu talentos da parte de Deus, dons espirituais do Senhor, e Ele vai te colocar em lugares altos, lugares grandes. Sabe por que um de um talento talvez não multiplicou, mas o enterrou? Porque ele viu de 5. Ele achava você irrelevante. Meu não tem muita importância não, já tem um que recebeu 5, o outro recebeu 2, o que eu vou fazer com aquilo com o meu? É tão inferior. Não vai adiantar muito, mas ele esquece que a maioria são de um talento. E se a maioria resolve enterrar, a morte. Tudo aquilo que é enterrado é morto, percebe? Muitas pessoas, elas trazem morte no ambiente porque elas não vivem o melhor de Deus. Estão enterrando talentos por causa de um rótulo que ela mesma colocou, ou que outras pessoas, ou que o diabo também colocou sobre ela. Dá ouvido demais a isso, perde identidade. Elas não se veem mais como Cristo vê. Ela não se enxerga como Cristo enxerga. Isso paralisa, isso te bloqueia. Você precisa hoje, nós precisamos de termos a mente de Cristo. Nós precisamos de ver o nosso irmão como Cristo vê. Precisamos de ver a nós mesmos como Deus te vê, como um filho amado, filha amada. Você é nova criatura. Eu quero declarar o que você é. Você é nascido de novo. Você é filho de Deus. Você é amada. Você é amado. Você pode todas as coisas naquilo que te fortalece. Você é abençoado. Você é próspero. Você é frutífero. Você recebeu dons. Você tem a unção de Cristo. Você parece com Ele. Você tem as pegadas do Senhor. Você é único. Você é cheio de vida. Você tem ousadia. Você pode todas as coisas. Aleluia! Tudo isso por causa de Cristo em nós. É por causa dele, não por causa de nós. Aleluia, amém. Vamos tirar as armaduras. Muitas pessoas estão travadas, não caminham, não andam, porque estão carregando armaduras. Removam rótulos colocados sobre os outros. Isso somente você pode fazer. Durante a Segunda Guerra Mundial, os judeus sofreram muito. Muitos foram mortos. Foram os piores genocídios que houveram, porque um povo rotularam os judeus. Tudo porque alguém o achavam geneticamente impuros, etnicamente desprezíveis.
O resultado foi o maior e terrível massacre que houve. Por causa de um rótulo colocado sobre uma nação, ela foi dizimada de um tempo atrás. Nazaré, para você ter uma noção de quanto que não era fácil, vamos dizer assim, engolir o Galileu, Jesus. As pessoas esperavam que Jesus viria como um rei, que ele viria cercado de honras o tempo inteiro, num tapete vermelho, num nascimento, num hotel de 5 estrelas. Mas ele veio numa cidade com 500 pessoas. Hoje, em média, 75 mil pessoas, mas naquela época era 500 pessoas. Menor do que a cidade de Borá, em São Paulo, que é 850 pessoas, a segunda menor cidade do Brasil. Ainda Nazaré era menor. Imagina, uma cidade de 500 pessoas. Todo mundo sabe o que as pessoas fazem. É assim, cidade pequena. Todo mundo conhece todo mundo fica sabendo da vida do outro. Jesus veio dessa cidade. Não tiveram vaga nos lugares para receber Jesus quando ele nasceu. Ele nasceu numa manjedoura, no meio onde animais comiam, cercado por animais. Num lugar onde era muito frio na época, um lugar desprezível, numa cidade desprezível, mas era o Messias, era Jesus. Sempre aquelas pessoas, elas desprezavam, era deboche, assim como os samaritanos eram impuros. Nazaré também era um lugar ruim. É igual quando os nordestinos sofrem em São Paulo, os brasileiros sofrem nos Estados Unidos, os coreanos sofrem no Japão. Preconceito, rótulos sobre um lugar. O problema desses rótulos é que nós podemos estar perdendo muita gente boa como Davi. Podemos estar perdendo matadores gigantes. Fulano não tem capacidade para isso não. Vamos colocar fulano em tal lugar? Ele não consegue, ele é incapaz. Não dá. Vamos levantar ciclano? Mas ele tem dificuldade demais. Mas todos nós também tivemos. Graças a Deus, porque ninguém desistiu de mim. Eu ainda sou improvável, mas eu era muito mais. Gaguejava muito, tinha dificuldade de falar, muito desprezível, tímido. E assim, nós vamos sendo transformados de glória em glória. E 1 Samuel 22:2 diz: ajuntaram-se a ele todos os homens que achavam aperto, os homens endividados, todo amargurado de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com eles uns 400 homens. Eles foram chefes. Os piores se tornaram líderes. Foram oficiais. E essa é a glória de Deus. É usar o que não é para confundir o que é. Amém? Um outro rotulado foi Tomé. Toda vez que fala Tomé, lembra da sua incredulidade, né? O Tomé é o incrédulo. Tem até uma expressão, né? Fulano deu o Tomé no outro. Quando já ouviu isso? Já viu? É porque faltou a reunião que não podia faltar. Eu quero abrir parênteses aqui. Cuidado com as reuniões que você falta. Talvez Jesus, vem algo inesperado na célula que você menos imagina, quando tem menos pessoas, mas é o mover de Deus. Fecha parênteses, continua minha pregação. Tomé é lembrado como alguém, nem era como inconstante que faltava, mas era como incrédulo. Mas esquece que Tomé teve um ministério um dos mais relevantes no meio dos apóstolos. Pregou o evangelho a toda a Ásia e foi morto como mártir. Pregou em muita cidade. A Ásia inteira o evangelho foi conhecido na Ásia através de Tomé. Esquece o depois e fica marcado ruim. Marca a pessoa, rotula pela parte ruim e esquece todas as outras que ela fez. Se ela foi 99%, não adianta, tem que ser 100%. 1% já não vale.
está vendo a tendência das pessoas de rotularem, de marcarem, de colocarem imagens erradas, criarem imagens, expectativas, colocarem etiquetas sobre as outras. Elas não são embalagens. Pessoas, elas são transformadas, elas são singulares, elas são aperfeiçoadas, elas são únicas, cada um na sua personalidade, e o Senhor vai usar dessa maneira, e nós amamos assim. E é bênção assim, não poderia ser diferente, porque completa. Se fosse todo mundo igual, ajeitadinho, certinho, não tinha glória de Deus, não tinha crescimento, não tinha imagem de Cristo. É assim que funciona. Talvez uma peça do quebra-cabeça tem uma parte bonita, mas talvez tenha uma peça lá que tem um pedacinho só no desenho. Se você excluir, ela no final não forma a imagem. Se os de um talento enterrarem o seu talento, o que vai acontecer depois? Mateus 4,19, estou terminando. E disse-lhe: vinde, pois, a mim, e vos farei pescadores de homens. Jesus investiu naqueles discípulos. Olha, a palavra é talmidim. Os talmidins eram aqueles, e os judeus eles treinavam, as crianças decoravam a Torá, que é o Pentateuco, e depois tinham provas. Os melhores dos discípulos, desde criancinha, eles se destacavam e era o seguidor dos fariseus. Eram os talmidins. Mas os apóstolos foram as crianças que foram reprovadas. Os apóstolos, você não sabe, foram aquelas crianças que não conseguiram passar na avaliação dos fariseus. Foram aqueles que depois de velhos, cada um foi seguir sua profissão. Um contador de impostos, o outro pescador, e, enfim, cada um na sua função. E aí vem o Senhor, o mestre dos mestres. Vem o Senhor, o mestre, e chama, e escolhe aqueles que foram reprovados quando era criança, aqueles que foram rotulados como: aí tem déficit de atenção, não pode ser discípulo. Ele não consegue ler direito, ele não tem um bom oratório, não pode ser meu discípulo. Era assim que os fariseus faziam. Ele não conseguiu decorar, não conhece a palavra completamente, não pode ser discípulo. Mas Jesus vem e chama aqueles: vocês são os meus discípulos, são os oficiais, são aqueles que fazem parte do reino, são aqueles que vão marcar uma geração inteira. Mas Jesus, imagina na mente daqueles discípulos, dizendo: há esperança ainda. Aqueles fariseus me reprovavam, mas Jesus hoje me chamou. Quanta graça manifesta. Olha, depois, talvez você ache que está velho demais para servir a Deus. É só o começo. Você vai experimentar ainda de um avivamento. Você vai experimentar de uma transformação na sua geração. Não importa a sua idade, não importa se já passou o tempo. Não passou o tempo ainda. Não é tarde demais ainda. Há esperança, porque aqueles discípulos foram chamados para serem apóstolos, para serem discípulos do verdadeiro mestre, quando eles foram reprovados, e o Senhor os chamou e os transformou, e eles viraram o mundo de cabeça para baixo. Nós também continuaremos os Atos dos Apóstolos. Foi um livro que não tem fim, porque nós vamos dar continuidade, nós vamos marcar essa geração. Não importa quem você é, não importa o que você fez, o que importa é quem Cristo é em você. Há poder em você, há unção em você, há dons espirituais, há um chamado, há poder de Deus, há virtudes do alto, há dons espirituais, virtudes, frutos do Espírito. Você é nova criatura, você é a exata expressão de Cristo, você é a manifestação de Deus aqui na terra. Você estende o reino de Deus aonde você vai, e rios de águas vivas fluirão no seu interior. Aonde vocês estiverem, pessoas serão transformadas ao seu lado, elas serão avivadas, elas serão felizes. Aonde a tristeza haverá alegria, aonde a morte haverá vida, haverá ressurreição através de você. Em nome de Jesus, fica de pé para a glória de Deus. Aleluia. Apóstolo